Alerta Geral. Bate-papo político. Com jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. São 7h19, eleições em Fortaleza. O pré-candidato do Solidariedade à Prefeitura, Heitor Ferrer, já conta como certo ou quase certo o apoio do MDB. As informações chegam agora com Sátiro Salles. O deputado estadual e pré-candidato do Solidariedade à Prefeitura de Fortaleza, Heitor Ferrer, acordou com um horizonte de otimismo ao sentir que está cada vez mais perto de fechar uma coligação com o MDB. Se confirmado o acordo, Heitor terá 3 minutos na propaganda de rádio e televisão. O tempo de exposição no rádio e na TV, com o combustível dos recursos do fundo eleitoral, o deixa como um forte candidato a chegar ao segundo turno da eleição. A aliança não está fechada, mas pessoas bem próximas a Heitor Ferrer o veem mais seguro quanto ao entendimento entre as cúpulas do SD e do MDB. De um lado está o deputado federal Genesias Noronha, que comanda o Solidariedade. Do outro, o ex-senador Eunício Oliveira, presidente estadual do MDB. Eunício desembarca nesta sexta-feira em Fortaleza para selar o destino do partido na sucessão na capital. O MDB foi procurado pela deputada federal Luiziane Lins, pré-candidata do PT, pelo capitão Wagner, lançado à prefeitura pelo PROS, pelo Solidariedade e também pelo governador Camilo Santana. Foram muitas conversas entre Camilo e Eunício nos últimos 30 dias. Ambos voltarão a se reunir antes do sábado. Com informações dos bastidores políticos na capital cearense, Sátiro Salles para o Jornal Alerta Geral. São 7h21. A sexta-feira, jornalista Beto Almeida, promete ser cheia de decisões. O ex-senador Eunício Oliveira, você me antecipava aqui nos bastidores do Alerta Geral, decidiu antecipar a vinda para a Fortaleza e já se encontra na cidade em articulações para nessa sexta-feira, provavelmente, anunciar qual destino tomará o MDB na corrida pela Prefeitura da capital. Beto Almeida, análise política com credibilidade e isenção. Olha só, Luciano, o presidente do MDB, o ex-senador Eunício Oliveira, já está de fato em Fortaleza. Desembarcou ontem e já chegou com o seguinte discurso: ainda não tem fumaça branca, mas que isso deverá acontecer entre sexta, no máximo, sábado. Por quê? Eunício tem 3 opções aí no cardápio de negociações, de articulações que ele está fazendo. A primeira é a candidatura própria do MDB. É a possibilidade número 1. Mas que hoje está, digamos assim, com viés em baixa. As outras possibilidades mais reais, que ganham mais sustentação nas últimas horas, é exatamente a possibilidade de uma aliança. E essa aliança pode ir para o Solidariedade, como já foi dito aqui, com o deputado estadual Heitor Ferrer, que é pré-candidato a prefeito, mas também com o PT, porque há negociações sim ocorrendo com o PT da deputada federal e ex-prefeita Luiziane Lins. O senador Eunício Oliveira disse o seguinte, que considera improvável, muito improvável, é uma aliança com o PDT. Isso nas palavras dele. Ele considera, pelas palavras do senador Eunício Oliveira, ainda sobram muitas mágoas, muitos resquícios da eleição passada, onde ele foi derrotado para o Senado e, inclusive, culpa categoricamente o prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, como um dos responsáveis pela quantidade de votos bem abaixo do que ele esperava aqui, por exemplo, em Fortaleza. Então, a possibilidade aí, com o PDT, é mais remota. No entanto, o senador disse que vem para negociar, vem para colocar exatamente essas articulações no jogo e, principalmente, ele usou o termo, fumaça branca sai entre amanhã, sexta-feira, no máximo sábado. Beto Almeida, o ex-senador Eunício Oliveira não usou a palavra impossível. Usou improvável. O termo improvável, que dá uma margem para conversa com todas as faixas Sim. aí e segmentos partidários. A mágoa que ele expõe é mais direcionada ao prefeito Roberto Cláudio, a quem o Eunício Oliveira atribui
uma verdadeira articulação na véspera da eleição de 2018, que possibilitou o esvaziamento de áreas onde o então candidato à reeleição, Eunício Oliveira, teria votação suficiente para garantir um novo mandato. Então, se Roberto Cláudio está saindo, terminando o ciclo de 8 anos, e depois vai se questionar qual a herança que o Roberto vai deixar para a cidade, talvez nessas conversas entre Eunício Oliveira e o governador Camilo Santana ainda surja a possibilidade também do MDB se integrar a essa aliança puxada pelo PDT e por outras siglas. Claro, eu vou voltar a uma expressão que a gente costuma usar na política. Na política é a arte do possível. Não existe o impossível, a não ser quando o martelo já esteja batido mesmo. Então, nós temos aí 72 horas pela frente para definição, para muitas definições na corrida pela Prefeitura de Fortaleza. E essas indefinições, Luciano, passam exatamente pelo cenário dos principais pré-candidatos hoje colocados afora o da oposição, que já está definido. Porque, olha só, o PT, a gente comentou isso ontem aqui de manhã, mudou a data da sua convenção, que seria dia 13, domingo, aí passou para o dia 16, no limite do prazo, realmente, para a realização de convenções. E o argumento do PT, claro, é de que a partir do dia 14 pode-se realizar eventos, por exemplo, até de pequeno público de 100 pessoas, realizar outras atividades, e isso seria, digamos assim, mais suscetível, ou melhor para o partido, inclusive abrindo mais espaço para negociação. Significa dizer o quê? Que, de fato, o PT, primeiro, está, sim, articulando e procurando negociar como será essa sua composição. Principalmente que a Luiziane não decidiu ainda, Luciano, quem será o vice dela. Aí tem um detalhe. Pois não, Beto? Isso tem incomodado, essa indefinição do PT, tem levado a algum incômodo também, ou eu não vou dizer a palavra incômodo, mas deixado em suspenso algumas, como por exemplo o PSDB e o DEM, porque eles podem de repente parar na base do PDT, podem, mas imagine você o que seria uma união aí, PDT, PT, DEM e PSDB no mesmo palanque. É algo improvável, também não vou usar a palavra impossível. São 7 horas e 26 minutos e ainda sobre as eleições na capital, o jornalista Beto Almeida, lideranças estaduais e regionais do PSDB e do DEM voltaram a conversar no final da tarde dessa quarta-feira e início da noite, mas todos entraram calados e saíram ainda mais calados, num silêncio tremendo sem anunciar qual posição o PSDB já afirmou em relação à disputa pela Prefeitura de Fortaleza. O PSDB tem hoje como pré-candidato o ex-deputado estadual Carlos Matos, que insiste em manter a candidatura achando que pode se viabilizar. Carlos Matos conseguiu o apoio de quase todos os 40 pré-candidatos à Câmara Municipal. E nessa caminhada, Carlos Matos já se prepara também para a realização das convenções. Durante o dia de hoje, você que nos acompanha aqui e no site cearagora.com.br, você poderá ter mais outras informações, porque também, Beto Almeida, tem decisão sendo amadurecida na principal estrutura partidária. Os dirigentes estaduais do PDT já têm os elementos suficientes para definir o candidato do partido à Prefeitura de Fortaleza. O nome poderá ser anunciado nesta sexta-feira. A convenção municipal do PDT para homologação dos candidatos a prefeito, vice-prefeito, vereador e também coligações com outras siglas partidárias está marcada para o próximo sábado, dia 12. Exatamente, Luciano. E dia 12, só não está definido ainda o local, mas o edital de publicação já foi feito isso, fazendo essa convocação. E aí, olha só, ficou de 8 ao meio-dia, tá certo? Deixando claro que o PDT não vai mais mudar essa data, até porque tem um prazo realmente para ser publicado esse edital com uma certa antecedência. Quem vai fazer a convenção conjunta com o PDT no mesmo dia é o PSD, do ex-deputado estadual e ex-conselheiro Domingos Filho. Ele disse que vai ser conjunta e disse que não, aqui o PSD está aliadíssimo com o PDT e sem nenhum problema. Onde o que ficar decidido em relação a vice, o que ficar decidido em relação à associação, aqui na capital o PSD acompanha sem nenhum problema.
Hoje o PDT tem como pré-candidatos os deputados estaduais Salmito Filho e José Sarto, o deputado federal Idilvan Alencar, o ex-secretário municipal ou os ex-secretários municipais da administração Roberto Cláudio, Ferrúcio Feitosa e Samuel Dias. A expectativa é que o nome a ser lançado pelo PDT saia dessa lista. São 7h29 e daqui a pouco dentro do bate-papo político, Beto. Nós vamos conversar, Luziano, sobre essa questão de advogados cearenses alvo de operação da Polícia Federal, mas vamos conversar também aqui sobre os efeitos sobre a mesa do cearense da alta do arroz. E tem também, Beto Almeida, a medida provisória que amplia para o mês de dezembro ou até o mês de dezembro o auxílio emergencial com valor estabelecido de R$300, está tramitando no Congresso Nacional e muitos senadores e deputados federais defendem que o auxílio fique em R$600. Daqui a pouco. O Ceará inteiro ligado através da informação. Alerta Geral. Alerta Geral. São 7h31. O Tribunal Regional Eleitoral considera improcedente denúncia por abuso do poder político e econômico nas eleições de 2018 contra o ex-senador Eunício Oliveira e contra os deputados estaduais Leonardo Araújo e Daniel Oliveira. Quem tem outras informações é o repórter Sátrio Salles. O Tribunal Regional Eleitoral, o TRE, absolveu nesta quarta-feira por unanimidade o ex-senador Eunício Oliveira, os deputados estaduais Leonardo Araújo e Daniel Oliveira e o então diretor-geral do DENOX, Ângelo Guerra, por supostas irregularidades na perfuração de poços profundos em 2018 nos municípios de Lavras da Mangabeira, Santa Quitéria e Potiretama. O relator do processo, desembargador Inácio Corte, considerou a denúncia improcedente. O julgamento do Tribunal Regional Eleitoral tinha por base o processo aberto pelo Ministério Público Eleitoral para apurar possível abuso de poder político e econômico contra Eunício, que à época era presidente do Senado, Leonardo, Daniel e Ângelo Guerra. Na ação, o MPE pediu também a inelegibilidade por 8 anos dos citados na investigação. Com a decisão do TRE, Eunício, Daniel, Leonardo Araújo, que disputaram as eleições de 2018, além de Ângelo Guerra, mantêm os direitos políticos preservados. O deputado estadual Leonardo Araújo disse, após o julgamento, que a absolvição é fruto de quem faz a boa política. Com informações do Ceará, agora para o Jornal Alerta Geral, Sátiro Salles. Uma operação do Ministério Público em Brasília tem como um dos principais alvos o ex-presidente da OAB Ceará, Valdetário Monteiro. Essa investigação diz respeito a licitações no governo do Distrito Federal, quando Valdetário era chefe da Casa Civil da administração do governador Ibanez Rocha. Agora, as informações com Carlos Silva. O ex-presidente da OAB Ceará, Valdetário Monteiro, que há 2 meses pediu exoneração do cargo de chefe da Casa Civil do governo do Distrito Federal, virou alvo de uma investigação sobre possíveis irregularidades em licitações para a compra de merenda escolar. A Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público e Social, PRODEP, e a Coordenação Especial de Combate à Corrupção e ao Crime Organizado, SECOR, da Polícia Civil de Brasília, deflagraram nesta quarta-feira 2 operações simultâneas para apurar fraude em licitações. As investigações apontam indícios de irregularidades em processos de compra da Secretaria de Educação que teriam ocorrido com o aval do então chefe da Casa Civil do atual governo, o advogado Valdetário Monteiro. O objetivo das 2 operações é apurar a atuação de agentes públicos em conluio com empresários para obter vantagens em processos licitatórios da Secretaria de Educação. Entre as possíveis irregularidades, de acordo com os órgãos de investigação, estão conluio entre grandes empresários do ramo alimentício para fraudar o caráter competitivo de licitações de alimentação escolar, direcionamento do edital de terceirização da merenda para empresas pré-determinadas, alteração de parâmetros nutricionais de proteína sem justificativa para beneficiar fornecedores
e irregularidades na contratação de produção de vídeos aulas. Com informações dos bastidores políticos, para o jornal Alerta Geral, Carlos Silva. Essa investigação, o jornalista Beto Almeida ganhou o noticiário nacional, como bem citou Carlos Silva. Valdetário Monteiro, que exerceu a presidência da OAB durante 2 mandatos consecutivos, foi para Brasília, convidado pelo candidato eleito, governador Ibanez Rocha, aceitou a proposta, o convite para assumir a Casa Civil, por onde passam todas as articulações políticas do governo do Distrito Federal, e há pouco tempo, todos aqui no Ceará que acompanham os bastidores políticos ficaram surpresos com o pedido de exoneração do cargo pelo advogado Valdetário Monteiro. O que está por trás dessa investigação? Qual é o desdobramento desse barulho todo, Beto Almeida, dessa operação feita pela Polícia Civil e órgãos de fiscalização do Ministério Público em Brasília? Luzenor de Oliveira, não é um momento bom para a advocacia brasileira. Não é um momento bom para a advocacia cearense. Olha só, o Valdetário Monteiro era o então todo-poderoso chefe da Casa Civil do governo do Distrito Federal, o governador Ibanez Rocha. Foi convidado, fechou o seu escritório de advocacia aqui na capital. Ele, como 2 vezes, como você falou, presidente da OAB Ceará, um nome de expressão, vai para esse posto em Brasília e surpreendeu, porque em 18 de junho deste ano, o Valdetário Monteiro pediu exoneração. Só que pegou de surpresa, porque não se imaginava exatamente o que estaria por trás da decisão do Valdetário Monteiro. Muito provavelmente, o Valdetário sabia já das investigações que estavam sendo aí trabalhadas, e aí agora vem a público essa questão das licitações fraudulentas com merenda escolar, Luzenor. Prejuízo de mais de 135 milhões de reais, é o que está em jogo, favorecendo empresários, empresas e, lógico, tudo passava pela Casa Civil, pelo homem forte do governo Ibanez Rocha, que era exatamente ocupado o cargo pelo cearense Valdetário Monteiro. É algo realmente que o Valdetário vai ter que conviver agora, tendo que explicar, se justificar. Não deixa de ser algo que é ruim para ele, né, como advogado, como ex-presidente da OAB, um homem que conhece a legislação, que conhece as leis, que sabe o procedimento de como se conduzir num processo licitatório, que basicamente, Luzenor, não é um processo puramente de economia, mas é um processo jurídico, de natureza jurídica. E que por essas razões, conhece muito bem. Pelo conhecimento técnico, pelo conhecimento da lei, jamais se esperava qualquer falha em quem se propõe a fazer as coisas com correção. Aqui não cabe julgamento, afinal, as investigações estão em andamento, em curso, mas o Noticiário Nacional cita Valdetário Monteiro como principal alvo dessa operação em Brasília. Mas não fica por aí, pois né? Não, Quando eu falei que é um momento ruim para a advocacia brasileira e para a advocacia cearense também, é porque no Rio de Janeiro, uma outra operação, isso da Operação Lava Jato, desencadeada lá no sistema S, FEComércio, SESC, SENAC, lá muitas irregularidades. E se descobriu, por exemplo, que haviam contratos fictícios firmados com bancas de advogados. E eu não estou falando de qualquer advogado, não. São os principais advogados, grandes bancas de advogados no país, em que eram feitos contratos de fachada apenas para pagar propina, para manter a proteção ao presidente lá do sistema FEComércio do Rio de Janeiro, do sistema SENAC do Rio de Janeiro. E isso envolveu também 2 advogados cearenses. O César Asfor Rocha, que foi ministro do Superior Tribunal de Justiça, e o seu filho, Caio Asfor Rocha, que tem inclusive banca de advocacia aqui no estado do Ceará. Os 2 dizem que não fecharam nenhum contrato com o sistema FEComércio do Rio de Janeiro, mas é o que está dizendo também o ACF, aquele ex-advogado do presidente Bolsonaro, que se descobriu, por exemplo, que recebeu dinheiro da FEComércio do Rio de Janeiro, mas não tem nenhum contrato firmado legalmente com a entidade lá na Carioca. Então, é um momento ruim para a advocacia como um todo. E aí a gente viu, por exemplo, que todos negam, todos dizem, sabe o que, Luzenor? Que é um ataque ao Estado de Direito, que é um ataque à democracia. Não é ataque à democracia, não. Ataque aí, Luzenor, é individualmente
a quem exerce a profissão de advocacia e que deveria ter entre os seus princípios o respeito às leis, às normas e à Constituição. São 7h40. Medida provisória do auxílio emergencial recebe 262 emendas. Deputados federais e senadores querem que o valor, ao invés de R$300 proposto pelo governo federal, fique em R$600. Mais informações com Carlos Silva. A medida provisória do governo federal que trata sobre o valor e o tempo de vigência do auxílio emergencial está em tramitação e, se depender de muitos parlamentares, o benefício fica em R$600 e não os R$300 propostos pelo Palácio do Planalto. A mudança nesse sentido está entre 3 às 262 emendas apresentadas por deputados e senadores à medida provisória que prorrogou o auxílio emergencial até dezembro. A medida provisória oficializa um novo auxílio emergencial de R$300, que será pago em 4 parcelas entre setembro e dezembro. O valor é metade do que foi repassado entre abril e agosto. Boa parte das emendas pretende aumentar o benefício. O deputado José Guimarães, do PT, por exemplo, sugere que o auxílio seja pago no valor original de R$600. Melhor seria se o benefício fosse de um salário mínimo, mas como há muita resistência por parte da base do governo, proponho a extensão do auxílio emergencial no mesmo valor aprovado originalmente pela Câmara dos Deputados, disse o deputado cearense. O novo benefício, que o governo chama de auxílio emergencial residual, será pago automaticamente aos atuais beneficiários que não vão precisar requerer as novas parcelas. A medida provisória, porém, proíbe o pagamento para quem mora no exterior, esteja preso em regime fechado ou tenha bens de valor total superior a R$300 mil. Também não terá direito quem recebeu em 2019 rendimentos superiores a R$40 mil. Com informações dos bastidores políticos, para o jornal Alerta Geral, Carlos Silva. São 7h42. Na reta final do bate-papo político, o jornalista Beto Almeida, de um lado a expectativa dos brasileiros, de milhões de brasileiros, de milhares de cearenses, mais de 1.300.000 cearenses, que são beneficiados pelo auxílio emergencial e que nos últimos 4 meses receberam individualmente a parcela de R$600. Diante das dificuldades de caixa, o governo federal propôs que esse valor fosse reduzido para R$300, mas garantindo o benefício por mais 4 parcelas: setembro, outubro, novembro e dezembro. Os deputados federais e senadores, como bem disse o Carlos Silva, querem o auxílio emergencial em R$600. É uma queda de braço que nós teremos nos próximos dias, essa medida provisória aprovada pelo Congresso Nacional. E nesse cenário, em relação à queda de renda ou manutenção da renda atual dos atuais R$600 do auxílio emergencial, Beto Almeida, vem outra grande preocupação, que é o aumento, é a escalada de preços dos produtos, principalmente de alimentos, como narramos aqui na abertura do Alerta Geral de hoje, também tema do comentário do nosso analista de economia, Carlos Alberto Alencar. É o vilão da vez, né, Luciano? O arroz, infelizmente, virou o vilão da vez. É um dos pratos mais comuns na mesa do trabalhador brasileiro. E eu acho que, olha só, a inflação em Fortaleza, ela subiu entre esses produtos da cesta básica, Luciano, mesmo durante a pandemia. Ou melhor, talvez por conta da pandemia, que muita gente acabou ficando mesmo em casa, tendo que consumir os seus produtos, comprar diretamente, aquela coisa toda. E aí, tem um detalhe, só que na Ceasa, por exemplo, aqui do estado do Ceará, o preço do arroz subiu 33%. Agora, o governo... 33% significa o quê, Beto Almeida? Eu citei aqui, ou em uma das nossas reportagens, foi citado que o preço do arroz está sendo comercializado hoje em alguns locais em Fortaleza acima de R$ 4,50. R$ 4,30 na média, mas tem arroz, dependendo da qualidade do arroz, até mais caro do que isso, chegando até a R$ 5,00. E aí, meu amigo,
tá ficando proibitivo. Tá aí o presidente da Associação Brasileira de Supermercados sugerindo ao consumidor, Luzenor, trocar o arroz pela massa, pelo macarrão. Mas olha só, o que o governo federal fez, ele tomou duas medidas e uma eu acho equivocada. Essa história de ficar cobrando explicações, porque todo mundo sabe por que o arroz subiu, Luzenor. O arroz subiu porque hoje o dólar está em alta. Houve uma produtividade boa, não houve queda na produção, nada disso. O problema é que é muito mais vantajoso do ponto de vista financeiro você vender para o exterior, porque o dólar está em alta, do que para o mercado interno. Então o que o governo fez? Aí vem a outra parte boa, que eu acho que aí é o correto. Isso tem que ser uma ação de mercado. Não pode ter essa intervenção do governo do jeito que ele vem fazendo. Eu só me lembrei daquela fase nossa dos anos 80, quando tinha a antiga CONAP, Companhia Nacional de Abastecimento, que divulgava uma lista nos jornais, a gente saía com a lista na mão para o supermercado. Se o preço tivesse além do que estava naquela lista, chamava a polícia, ia preso gerente, subgerente, caixa, ia preso todo mundo. Então isso não deu certo, sabe por quê? Porque mercado não se regula assim, principalmente num governo que se diz liberal. O que tem que fazer mesmo? É combater com o mercado. Aí sim, o ministro Paulo Guedes orientou, por exemplo, essa questão de zerar a taxa de importação do produto, pelo menos até dezembro agora. Porque quando você zera a taxa, significa dizer, uma queda de 12% no preço do produto. Então vai ter como sim regular, ou pelo menos tentar regular o mercado com a entrada desse produto vindo sem taxa de importação. A outra informação, acrescentando ao que você está falando, Beto Almeida, é que alguns países decidiram fazer estoques de alimentos, como por exemplo a China, que passou a importar mais alimentos produzidos no Brasil. E como os produtores querem também aproveitar a alta do dólar, e de um lado não estão errados, pelo contrário, que é a lei do mercado, em busca do lucro e das melhores condições de comercialização, venderam mais do que o previsto nesse período, nesse primeiro semestre de 2020, gerando aí, inclusive, a ameaça de desabastecimento no fornecimento de arroz no Brasil. São 7h47, final da nossa conversa de hoje. Jornalista Beto Almeida, a você, aos nossos ouvintes, uma boa quinta-feira, mas tem muito mais informação aqui dentro do Alerta Geral. Grande abraço. Bom dia.